Abra sua Bíblia, Salmo 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós. Quem deve bendizer ao Senhor? Todos. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém. Às vezes eu fico perguntando, Deus pode tantas coisas, não é? Pode tudo. Por que será que Ele pede para que eu, você, cada um de nós, dá uma ajudazinha para Ele? Eu vejo que essa é a natureza de Deus. Ele pode fazer tudo com uma palavra, Ele pode fazer tudo com um gesto. Tanto é que quando você lê o relato da criação, no primeiro capítulo de Gênesis, ele simplesmente disse, haja luz, houve luz. Haja isso, haja aquilo, e haja tudo pela sua palavra. Então, eu vejo que Deus pode todas as coisas. Eu vejo Deus fazendo tudo pela sua palavra, na demonstração clara do seu grande poder. Mas mesmo assim, Ele disse, olha, eu preciso de vocês, porque Deus gosta de ser ajudado. E você pode ser um ajudador de Deus. Ah, mas Deus é que tem que me ajudar. É claro que Ele está nos ajudando todos os dias. Em todo o tempo Ele está sempre nos ajudando. Mas eu posso fazer alguma coisa para ajudar a Deus, na sua obra, na expansão do seu reino, no crescimento da sua igreja, no progresso importante do seu trabalho. Porque se Deus gosta de ser ajudado, Ele está com isso, dizendo, eu te dou a oportunidade de participar comigo desta obra. Eu te dou a oportunidade de você viver comigo esta obra. E desta maneira eu observo que Deus está sempre, no transcorrer de toda a história. Ele quis estabelecer uma nação, chamou Abraão e disse, Abraão, deixa a sua casa, deixa a sua terra, deixa a sua parentela e vá para um lugar que eu vou te indicar, porque eu quero, através de você, estabelecer uma nação na terra. E disse mais, Abraão, olha para os céus. Abraão olhou e disse, quantas estrelas você vê? Ele disse, Senhor, são muitos, não dou conta de contar. Levou Abraão numa praia e disse, Abraão, pega um punhado de areia e conta quantos grãos tem nessa sua mão. Ele disse, olha, Senhor, são muitos, eu não posso contar. Aí Deus está dizendo, assim como você não consegue contar as estrelas nos céus, não consegue contar quantos grãos de areia tem numa praia, assim será a nação que eu vou criar através de você. Assim será a sua descendência, ó Abraão. Deus fez grandes coisas, porque Abraão disse, eis-me aqui, Senhor, eu quero ajudá-lo nesta obra de estabelecer uma nação. E você observa que essa nação, no transcorrer dos tempos, ou da história, é a nação mais perseguida. Já tentaram destruir Israel não sei quantas vezes, e vivem sempre ameaçando, porque Israel é um país tão importante, que, veja, os Estados Unidos ameaçou agora, recentemente, invadir a Síria disse, se me invadir, nós bombardeamos Israel. Veja a importância daquele que é luz. O povo de Israel tem sido, no transcorrer da história, um povo especial para Deus. E assim, quando alguém quer fazer algum tipo de chantagem, coloca Israel no meio. Por quê? Deus chamou um homem por nome Abraão e disse, Abraão,
Me ajuda a formar uma nação. E aí Deus honrou Abraão, deu autoridade a Abraão, deu longevidade a Abraão, deu força a Abraão, e Abraão teve Isaque, Isaque gerou Jacó e Esaú, Jacó gerou mais 12, e a coisa prosperou e virou no que virou. Por quê? Deus sempre conta com a ajuda do seu povo. Às vezes você diz assim, eu sou uma pessoa insignificante na história da humanidade, eu sou simplesmente um número de uma massa estatística, eu sou simplesmente uma pessoa que não é vista, não é lembrada, não é referida, não é falada. Mas Deus está olhando para você e diz, eu preciso de você. Você pode ser, às vezes, deixado de lado em muitos projetos nesta vida. Mas Deus olha para você e diz, eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. O que nos resta fazer diante desta verdade é dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Nesse texto que lemos, pelo menos duas coisas estão sendo pedidas ali, e coisas simples que nós podemos fazer. Primeiro, está dizendo que nós devemos, conforme está escrito aí, bendizer ao Senhor. Bendizer é falar bem. Bendizer é declarar os benefícios que nós recebemos dele. Bendizer é ser grato a Deus por tudo quanto Ele faz na nossa vida. Aí eu vou sempre bendizendo. Deus fez isso por mim, Deus é bom por isso, mais isso e mais isso. Eu vou sempre bendizendo a Deus. Mas depois diz também que nós precisamos de ter ações, porque o bendizer é com a boca, nós falamos. Mas o falar nem sempre demonstra a realidade de quem somos. Então nós precisamos juntar a nossa fala para valorizar aquilo que estamos falando com as nossas ações. E aí está dizendo, levantai as vossas mãos, vós que assistis na casa do Senhor. Porque quando eu estou bendizendo, eu estou proferindo palavras, eu estou verbalizando algo que eu estou pensando. E muitas vezes a gente fala até sem pensar. Fala, simplesmente fala. Agora, quando eu entro com alguma ação, quando a ação de minha parte, aí entra sentimento. Falar, muitas vezes a gente fala da boca para fora. Mas quando eu faço alguma coisa, eu estou colocando sentimento naquilo, seja bom ou ruim. Quando eu faço alguma coisa boa, estou colocando um sentimento bom. Agora, quando alguém aí fora faz alguma coisa má, tirando, por exemplo, a vida de alguém, aí é um sentimento ruim, um ódio que está enraizado dentro de si. Isso faz com que ele tenha uma ação má. Mas nós devemos, já que tomamos a decisão de aceitar a Cristo, de ser um cristão, de tornarmos crentes em Cristo Jesus, de vivermos uma vida cristã, e a vida cristã fala de Cristo, e Cristo é o sumo pontífice do bem, da verdade e do amor. E quando nós queremos viver o sentimento cristão, sai de nossas ações somente coisas boas, coisas que edificam, coisas que alegram, coisas que fortalecem, coisas que abençoam, coisas que contribuem para que nós possamos construir um mundo melhor, um mundo mais abençoado, um mundo mais vitorioso. Um certo psicanalista, por nome Jung, disse certa vez que nós temos dentro de nós, no nosso cérebro, uma metade que nós ocupamos com trabalho e com ações humanas. E a outra metade desse cérebro está vazia para muitos, está esquecida para muitos, mas para aqueles que têm um bom sentimento. E o sentimento nosso só é verdadeiro e bom quando Cristo faz parte da nossa vida, porque é Ele que nos inspira para que tenhamos bons sentimentos. E aí nós começamos a fazer coisas importantes e gloriosas na nossa vida, porque nós colocamos o nosso sentimento em ação.
Os técnicos de futebol dizem sempre para os seus pupilos, dizendo: olha, coloca o coração na ponta da chuteira, quando você estiver trabalhando com a bola, para que você possa acertar o gol, para que você possa tomar a bola do inimigo, para que você possa driblar o inimigo. Isso vale para quem joga bola, mas vale principalmente para quem é servo do Senhor Jesus. Porque nós precisamos de colocar o nosso sentimento nas nossas ações, o nosso coração nas nossas ações, por mais simples que seja a nossa ação, nós devemos fazê-la com amor, porque nós estamos fazendo para Deus, honrando a Ele como Deus na nossa vida, e reconhecendo que nós somos instrumentos das mãos dEle. Nós não podemos ficar só na palavra, nós temos também que entrar nas ações. Porque através da palavra nós declaramos alguma coisa, mas através das ações nós confirmamos aquilo que estamos declarando. E nós devemos ter sempre essa preocupação de não só declarar, mas principalmente fazer. Às vezes ouvimos alguém que fala muito, fala, mas essa pessoa simplesmente fala. Você não vê ações nela. Agora, quando nós nos dispomos não só a falar, mas também nos dispomos a fazer, isso agrada sensivelmente a Deus. Uma figura emblemática de um exemplo desse é a figura do homem chamado Zaqueu. Diz a Bíblia que ele era um homem rico, um publicano, portanto um homem importante na época. Exercia uma função importante, era um agente do rei diante dos povos, na cobrança de impostos. E este homem um dia colocou no seu coração um desejo, o desejo de ver Jesus. Primeira coisa que ele fez, procurar onde Jesus está. Aí informaram para ele, está em Jericó. Ele pegou o recurso que tinha, o meio que tinha de locomover, e foi para Jericó. Chegando em Jericó, por certo, na entrada da cidade, ele obteve a informação. Onde Jesus está? Está aí, onde você vê uma multidão, é porque ele está no meio da multidão. Engraçado, né? Jesus está sempre no meio das multidões. E o barulho das multidões faz uma diferença enorme. Foi o barulho da multidão que provocou a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa foi o portal de entrada para um novo tempo para o mundo. Barulho da multidão. Foi o barulho da multidão que incomodou as autoridades de Jerusalém, quando Jesus entrava e montado num jumentinho novo, 0 quilômetro. Era, porque Jesus ele é impressionante, né? Ele nos dá lição importantíssima. Ele quis entrar na cidade, montado no jumentinho, falou: traga um jumentinho que nunca ninguém montou nele, 0 quilômetro. Nós temos que aprender a gostar de coisas boas, porque Jesus gostava de coisas boas. Um jumentinho, 0 quilômetro. Falou lá: escuta, o jumentinho seu aí, alguém já montou nele? Falou: meu filho vive montado, não serve. Chegou no outro: escuta, esse jumentinho aí, como é que é? Olha, nasceu, cresceu aí, e alguém já, não, isso é jumento de carga. Não, então não serve. Chegou num outro fazendeiro lá: escuta, esse jumentinho seu, como é que é? Fala: jumentinho nasceu, cresceu, ninguém nunca montou nele. Esse serve. Você pode emprestá-lo? Para quê? Porque Jesus quer um jumento 0 quilômetro para entrar na cidade. Novo. Aí levaram o jumentinho, Jesus assentou nele. E foi entrando na cidade, a multidão fazia um barulho ensurdecedor. Era gente gritando de todos os lados: Hosana, Hosana, Hosana ao rei, Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, bendito é o Senhor. E as autoridades ficaram inquietas com aquilo, e chegaram para até Jesus, disseram: Jesus, manda esse povo calar a boca, porque esse povo está gritando muito, esse povo está perturbando a cidade com os gritos. Aí Jesus disse: meu amigo, vou te contar uma verdade. Se esse povo parar de gritar, as pedras terão que gritar
no lugar deles. As pedras terão que gritar. Se esse povo parar de clamar, as pedras terão que clamar. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem uma voz. E essa voz deve cada dia ser levantada aos céus, para que você possa clamar e assim servir ao Senhor com alegria. Então Zaqueu entra na cidade, informa-se onde está Jesus, chega até a multidão onde Jesus estava, e diz o texto bíblico, eu não estou discriminando quem é baixinho, eu respeito vocês baixinhos e baixinhas. Eu nunca vi tanto baixinho igual São Luís Montes Belos, a cidade que eu nasci. Não, Montes Belos. É uma cidade progressista que tem aqui perto de Goiânia. Eu nasci lá. Me parece que é o 9º filho de lá. Até um dia desse eu descobri, eu tenho meus documentos, tudo normal, mas é a curiosidade natural de pessoas. Aí eu administro uma rádio, uma emissora de rádio lá em Firminópolis, eu pedi ao meu gerente da rádio lá, escuta, vai lá em São Luís, e vai no cartório e tira para mim a minha certidão de nascimento. Eu quero uma certidão nova. Eu tinha uma velhinha lá, quero uma novinha. Aí veio a certidão de nascimento, Gentil Rosa de Oliveira, o Rosa com Z. Eu falei, não, moço, volta lá. Meu Rosa é com S. Vou lá, aí o homem abriu o livrão, tem um livrão desse tamanho, abriu o livrão. Está lá Rosa com Z. Eu falei, mas que coisa. A minha certidão original, que eu tenho, toda bem velhinha, toda já estragada, é com S, escrito à máquina. Agora lá está escrito assim. Falei, eu não estou acreditando nisso não. Um dia eu estava indo para a região lá, eu vou lá e no cartório ver isso. Moço, mostra aí para mim o meu registro. Ele abriu aquele livrão, foi lá e pegou um livrão lá, abriu, está lá, Rosa com Z. Meu pai, Rosa com Z. Aí falei, acha o nome dos meus irmãos aí, todos eles com S, e o meu com Z. Falei, moço, o que eu tenho que fazer para mudar isso aí? Porque eu mostrei para ele, estou com a certidão velha aqui, ó, com S. E identidade minha com S, meus documentos, meus diplomas, tudo com S. O que eu tenho que fazer para mudar isso aí? Falei, tem que entrar na justiça, só o juiz para autorizar. Falei, então deixa do jeito que está. Falei, mas por que isso? Está escrito Z aí e S no negócio. Falei assim, o Estabilião nessa época aqui, ele vivia bêbado. Eu sei que o Zaqueu era baixinho. Eu fui um dos que cresceu mais lá de São Luís Montes Belos. O resto tudo é baixo, mais baixo que eu ainda. É uma turma de gente baixinha naquela cidade. Quando eu vou lá, eu fico olhando na rua, só baixinho passando na minha frente. Só baixinho. Por que eu não nasci em outro lugar, né? Porque as pessoas são mais crescidas do que aqui. Mas graças a Deus por São Luís Montes Belos. Então o Zaqueu era assim, baixinho. Colega seu, meu irmão, colega seu, minha irmã. Baixinho. Baixinho igual você. Tem algum baixinho aqui? Tudo alto, né? Gigante, igual assim eu. Maravilha. Aí o Zaqueu chega até onde Jesus está. E coitado, por ser baixinho, aí alto é essa aí, ó. Você nasceu onde? Pois é, eu devia ter nascido em Brasília também, né? Ser grandão desse tamanho aí, ó. Mas meu pai foi me levar para nascer logo lá na fazenda São Jerônimo, perto de São Luís Montes Belos. Mas tá bom, graças a Deus por isso. Aí, o Zaqueu quer ver Jesus, mas não consegue, coitado, fica na ponta do pé, não resolve, fica na ponta do pé. Não... Bom, você conhece a história, eu posso até antecipar os fatos. A verdade é que ele subiu numa árvore, Jesus passou debaixo da árvore, mandou Zaqueu descer, foi para a casa dele, e lá na casa de Zaqueu, Jesus está abençoando um e abençoando o outro, e o Zaqueu converte. O Zaqueu aceita Jesus como seu Salvador. O Zaqueu recebe a palavra de Deus que transforma a vida. Mas ele poderia simplesmente ter dito alguma coisa, tipo assim, eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Estava bom demais, era o suficiente. Mas o Zaqueu pediu a palavra e disse, Jesus, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, que se eu roubei de alguém algum dia na minha vida, eu vou retribuir 4 vezes mais. Porque todo publicano naquela época era chamado de ladrão.
porque ele cobrava impostos. E ninguém gosta de pagar imposto. Ou você gosta? Você gosta de pagar imposto? Quando vem aquele leão grosso assim para você pagar, fica bravo, não é? A gente paga imposto naturalmente. Você põe gasolina no carro, está pagando imposto. Você compra leite no supermercado, está pagando imposto. Você compra alface, está pagando imposto. Você compra farinha de trigo, está pagando imposto. Tudo que você compra está pagando imposto. Então, nós vivemos pagando impostos. E aí ninguém gosta de pagar imposto. Você dizia que todo cobrador de imposto era ladrão. Aí o Zaqueu disse, olha, eu estou agora mudando de vida. Se durante a minha vida eu roubei de alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Mas eu quero te dizer mais, Jesus. Eu quero dividir os meus bens ao meio e dar metade para os pobres. Aí Jesus declarou, hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Porque aquele homem estava fazendo essa declaração neste instante. Hoje veio salvação a esta casa. Porque a salvação não é simplesmente fazermos alguma coisa, falarmos alguma coisa com a boca. A salvação é mais do que isso. Salvação, ela depende de uma ação transformadora que nós a declaramos por termos recebido a Cristo como Salvador. E essa ação demonstra a mudança. Zaqueu está naquela hora confessando a salvação recebida de Cristo, mas está dizendo também, eu vou ter ações que me voltam, que me fazem agora voltar para tomar decisões importantes, até de dividir os meus bens com os necessitados, com os pobres. Porque uma das coisas importantes na vida do convertido é que ele torna-se uma pessoa que tem prazer de contribuir para o bem, não só com dinheiro, mas também com outras coisas. E o mais bonito da vida cristã é justamente isso. Se você tem muito, dá sobre o muito. Mas se tem pouco, dá sobre o pouco. E se não tem nada, não tem nada que dá. Você, quando chega na igreja, não paga nada para entrar por aquela porta, não paga nada para colocar o seu carro no estacionamento. Eu peço até aos irmãos que tenham paciência, quando terminar um culto, por exemplo, que você vai embora, seu carro às vezes está trancado no estacionamento, não perde a salvação por causa disso, não. Não perca a salvação por causa disso. Isso aí é conforto que a igreja está dando para vocês. E às vezes, por exemplo, na Santa Ceia, eu autorizo os guardas, falo, deixa entrar os carros, todos deixam entrar, porque vem muita gente, aí engaveta os carros todos. Então, quando acontecer isso, você saiu do culto, chegou lá, entrou no seu carro está trancado de um lado, tá engavetado do outro, entra no carro, liga uma música e vai cantar louvores. Porque é um conforto que nós estamos procurando. A gente podia simplesmente encher o estacionamento, coloca uma placa, lotado, como ali embaixo coloca. Mas não, a gente quer atender para todo mundo. E a gente sabe que colocar carro na rua é um risco. O carro ser roubado, ser arrombado, coisa parecida. Então a gente quer proporcionar conforto. Então eu conto com a boa vontade de vocês. Foi sair, o carro está fechado, não fica brigando com ninguém por causa disso. Não fica bravo por causa disso, não. Não fica nervoso por causa disso, não. É questão de minutos, logo os carros vão saindo e vão liberando espaço, e não briga com o guarda, coitado, ele está só ali querendo ajudar, e às vezes um obreiro que vai também ajudar, não está ganhando nada para isso, é voluntariamente trabalhando para dar o conforto para você ficar aqui dentro da igreja, cultuando a Deus, e sendo bênção. Às vezes tem gente que pensa que tem um espaço aí, ele pode gritar, pode brigar, pode xingar, coisa assim. Não, irmão, vai de boa, na paz, na bênção. Porque a vida cristã exige transformação, exige mudança. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, durante um tempo eu disse lá para uma sala que tinha lá, que tinha lanche, qualquer coisa, estava com fome, falou, tem um lanche lá. Eu fui lá, para o negócio da marcha, fui lá para o lanche, era só para uma meia dúzia lá. E eu, graças a Deus que eu estava entre a meia dúzia. E aí, eu sentei lá, aí entrou um coronel da polícia, e ele conversando, e diz, olha, eu sou colérico, sou não sei o que lá, falando que ele era uma pessoa desse sangue quente, né? Sangue quente. Eu tenho sangue de barata, graças a Deus. Mas ele tinha sangue quente. Mas ele falou assim, mas uma coisa eu aprendi, administrar o meu nervosismo.
Quando acontece alguma coisa, que eu sou cutucado, coisa parecida, eu caio fora, eu não vou enfrentar, porque eu sei os meus limites. Então nós precisamos de aprender os nossos limites, porque se aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós fomos transformados para viver uma vida nova. Se lá fora você estava acostumado a quebrar a cara, a fazer isso, fazer aquilo, aqui não, você é servo, serva de Deus, pronto para viver uma vida cristã frutífera, abençoada e vitoriosa, e nunca ficar aí querendo brigar com quem quer que seja. Porque o tempo da briga é o tempo passado. O que Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. O tempo da briga é o tempo da velha criatura. Hoje a nova criatura é tempo do amor, é tempo do perdão, é tempo da compreensão, é o tempo da ajuda, é o tempo da mão estendida, é o tempo da contribuição para o bem da humanidade, é o tempo em que você vive para servir, vive para ser bênção, vive para ser um canal de bênção, e nada de ficar buscando aquelas coisas do tempo velho e trazendo para o tempo de hoje, querendo manchar a sua história, querendo atrapalhar sua vida cristã, querendo tirar sua comunhão com Deus. Viva uma vida cristã frutífera e deixa Deus te abençoar a cada dia. Ações e não palavras revelam quem somos. Ações e não palavras. Zaqueu já tinha dito palavras, mas ele disse: olha, eu vou fazer alguma coisa que é ação. Eu vou dividir os meus bens e dar metade para os pobres. Ação. Porque nós, para demonstrar o nosso amor a Deus, nós precisamos de ter ação. O homem considera as ações, mas Deus leva em conta também as intenções. Qual é a sua intenção? Para com alguém, para com a obra de Deus, para com Deus. Nós precisamos cada dia ter boas intenções. Porque olha, nós estamos vivendo um tempo em que você é cutucado de todas as formas. No trânsito. Hoje um caminhão me fechou, e depois que eu saí do fechamento que ele me fechou, eu dei graças a Deus durante uns 5 minutos, porque se tivesse acontecido alguma coisa, talvez eu não estivesse aqui com vocês agora. O caminhão me fechou assim, não ligou seta nem nada, simplesmente uma carretona vazia, saiu na minha frente, e eu tive que controlar o carro entre a rodovia e o capim de lado, para não ser pego, porque se ela me pega, tinha me jogado dentro da ribanceira. E aí eu digo, vou dar graças a Deus por isso, somente graças a Deus. Eu podia ter xingado o homem, poderia ter buzinado para ele, poderia ter ficado bravo com ele, podia ter feito como nos faz, ficar zigue-zagueando com o carro na frente para mostrar nervosismo. Mas o que adianta isso? O que adianta isso? Ficar nervoso? Isso vale para a gente no trânsito, mas vale para dentro de casa também. Que adianta você ficar nervoso com sua esposa, porque o arroz queimou? Porque não fez o lanche do jeito que você gostaria? Porque está faltando um botão na camisa? Porque você pediu para fazer alguma coisa e não fez? E você, esposa, para que ficar brigando com seu marido, porque ele não deu dinheiro para você comprar aquele sapato que você viu lá naquela loja? Porque ele bloqueou seu cartão de crédito, porque você estava gastando demais? Para que ficar nervoso? Diga, você bloqueou o cartão, mas eu te amo assim mesmo. Com o cartão bloqueado ou desbloqueado, eu estou te amando da mesma forma. Porque a gente vive cutucado de todos os jeitos. Vocês, namoradinha aí, tão bonitinha aí, de mão dada, né? Glória a Deus por isso. Vocês vão casar. E quando casar, não fica igual esses maridos machão. Quem manda na casa aqui sou eu. Já passou esse tempo. Hoje, quem manda na casa é o casal. A mulher tem a sua participação, o marido tem a sua participação. Tudo é feito de consenso, de comum acordo. Acabou essa época, aqui quem tem a última palavra. Não, a última palavra é a dos dois. Você pode ter a sua, ela dela, aí entra em comum acordo, e aí é a última palavra.
Para que viver em conflito? O que adianta viver em guerra? Nós temos que entender os nossos limites e procurar administrar. Nós temos que viver em paz uns com os outros. Nós temos que viver bem uns com os outros. Isso chama-se vida cristã. Vocês que assistem na casa do Senhor, primeiro, diga comigo, bendiz ao Senhor. Segundo, levante as mãos, ou seja, tenha ações que demonstrem a sua mudança para viver uma vida cristã frutífera, abençoada, vitoriosa. É tempo de vivermos assim, vivermos bem uns com os outros. Isso começa dentro de casa e projeta para fora de casa. De que adianta você, às vezes, ter uma imagem de alguém diferenciado, de alguém bom lá na sociedade, lá no trabalho e tal, mas dentro de casa já não tem mais comunhão, não tem mais diálogo, não tem mais satisfação, não tem mais alegria. Trata a esposa como se fosse um objeto, trata o esposo como se fosse um qualquer. A Bíblia ensina que marido e mulher devem amar mutuamente, viverem bem um com o outro, procurar administrar as diferenças. Mas o que eu vejo muitas vezes é uma intransigência de um lado e do outro. Aquela intransigência. Tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu falo. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono de nada. Nós somos uns dos outros. Devemos viver em paz uns com os outros, porque é assim que Cristo espera de cada um de nós. Vós que assistis na casa do Senhor, primeiro, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, versículo 1, está escrito: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2, bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Cada dia nós precisamos de entender que é nosso papel ser alguém que bendiz ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, bendiz ao Senhor em todas as áreas da sua vida, bendiz ao Senhor em tudo quanto você faz. Eu tive um pastor, que eu gostei muito dele, fui muito inspirado por ele, pastor Antônio Carneiro. Ele era uma graça. E ele nos conta que quando aceitou Jesus, ele morava na região de Catalão, e ele saía evangelizando nas fazendas, era um evangelizador de primeira, onde chegava, falava de Jesus. Inclusive tem uma história que ele era pastor em Anápolis, ele ia descendo lá a Avenida Barão do Rio Branco, e toda loja que ele olhava, ele, ô irmão, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Aí tinha um irmão lá do Tocantins, porque teve um tempo aí que era Goiás ainda, o povo do norte vinha tudo para Anápolis. Aí andando com ele, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, falando paz do Senhor para todo mundo. Aí ele passou na porta da igreja católica, paz do Senhor, seu padre. Aí o nortista lá virou para ele e falou: pastor, até aqui eu estou vendo o senhor falar paz do Senhor para todo mundo, eu pensei que todo mundo era crente. Agora o senhor falou paz do Senhor para o padre, eu não entendi. Ele falou assim: ele não é crente não, mas está interessado. Então, esse pastor, agora que eu vou voltar onde que eu estava, esse pastor Antônio Carneiro, aceitou a Jesus lá na região de Catalão, e andando pelas fazendas, eles iam para as vigílias à noite, andando naquelas estradas estreitas, naquelas trilhas, sem luz, sem uma lanterna, e eles batiam, às vezes, descalço, né? Não tinha sapato para calçar, e ele dava aqueles tropicões nas pedras, ele e os outros, e muitas vezes saía a cabeça do dedão. Quanto já perdeu a cabeça do dedão numa pedra? Olha aí, eu também já perdi muitas vezes. Então batia o dedão na pedra e saía sangue, e dizia: glória a Deus, Jesus perdeu sangue por mim, lá na cruz. Então o que é? Simplesmente perder uma unha aqui, isso não é nada.
tinha prazer de servir ao Senhor, tinha alegria de servir ao Senhor, bendizendo ao Senhor por tudo. E nós precisamos cada dia aprender a bendizer ao Senhor. Bendizer ao Senhor, bendize ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao Senhor, bendize ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Portanto, vós que assistis na casa do Senhor, bendizei ao Senhor em todos os dias da vida de vocês. E depois diz, vós que assistis também levantai as vossas mãos, ou seja, tenha ações que confirmem aquilo que vocês estão falando. Ações que confirmem aquilo que vocês estão expressando, ações que confirmem aquilo que vocês estão verbalizando, porque aí há um verdadeiro casamento entre palavras e ações, as ações confirmando as palavras, e as pessoas olham e dizem, olha, ali está verdadeiramente alguém que serve a Deus, alguém que é uma bênção nas mãos do Senhor. Eu posso lhes dizer, terminando a minha palavra de hoje, compensa ser crente, compensa servir a Deus, compensa servir a Cristo, compensa bendizer ao Senhor, compensa ter uma vida transformada, compensa ser alguém abençoado, compensa ser alguém que ama, compensa ser alguém que ajuda, compensa ser alguém que contribui para o bem da humanidade. Nossa passagem por este mundo, ela é rápida. Alguém quando vive muito, vive 80, 90, agora alguns, aqui, acolá, passa de 100. Então isso passa tão rápido. Vocês veem, nós estamos em outubro, hoje é dia 13 de outubro, e a gente olha para os dias passados e fala, mas um dia desse eu estava aqui passando 31 de dezembro de 2012 para 2013, e já estamos quase vencendo o 10º mês do ano, tanto que a vida está passando rápido. Então nós não podemos deixar para amanhã aquilo que devemos e podemos fazer hoje. Procure viver bem no trabalho com seus colegas, procure viver bem em casa com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Procure viver bem com seus vizinhos, porque só desta maneira nós viveremos ações coerentes com as palavras que proferimos. Isso agrada ao Senhor, isso é bênção na vida de todos nós. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor. Diga assim, eu vou sempre bendizer ao meu Deus, porque Ele é o meu Senhor. Eu sou servo dEle, e quero sempre dar glórias a Ele. Depois diz, levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor. Quando você levanta a sua mão para glorificar, durante o momento que o pastor Samuel ministrou o louvor desta noite, várias vezes ele disse, levante as mãos. É um gesto, e a vida cristã é vida de gestos. Nós precisamos de ter gestos, porque os gestos expressam com mais força do que as próprias palavras. E nós precisamos de viver a vida cristã assim com tanto entusiasmo, para que através dos nossos gestos as pessoas possam olhar e dizer, aquele realmente ama a Deus, aquele realmente serve ao Senhor com alegria, aquele realmente é um instrumento nas mãos do Senhor, porque nós temos palavras e temos gestos que casam uma com a coisa com a outra. Isso dignifica o nome do Senhor. Fiquemos todos de pé. Feche os teus olhos. Faça uma oração a Deus agora, de acordo com aquilo que Deus coloca no seu coração. Se você sente a necessidade de mudar, peça a Deus para te ajudar nesta mudança. Assuma um compromisso, dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu vou ter gestos que coincidem com a mudança que eu quero viver. Porque às vezes alguém diz assim, eu quero ser mudado, mas continua falando a mesma coisa que sempre falou, vivendo as mesmas coisas que sempre viveu, e não toma essa decisão de mudança.
A mudança começa por você. E Deus quer te ajudar para que você seja bem melhor, bem mais abençoado e seja realmente um instrumento nas mãos dele. Porque para Zaqueu, Deus disse naquele dia: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Oh, aleluia! Não tem coisa melhor do que um testemunho de Deus a nosso favor. Deus testemunhou de Davi dizendo: é um homem segundo o meu coração. Ah, mas Davi não tinha erros? Claro que tinha. Davi não falhava? Claro que falhava. Mas o importante era que Davi sempre estava servindo a Deus com alegria, e quando falhava pedia: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado e faz com que eu possa te servir a cada dia com alegria. Senhor, estendas as tuas mãos sobre todas as pessoas que estão nesta noite reunidas na tua casa. Ensina-nos a cada dia comportar como verdadeiros cristãos, bendizendo ao Senhor em qualquer circunstância ou situação. Tira das mentes, dos corações e das bocas toda murmuração, toda reclamação, toda palavra de maldição, sejam eliminadas agora na vida dos teus filhos. E que cada um, Senhor, ao pronunciar qualquer palavra, esta palavra seja de bênção, seja de vitória, seja uma palavra que edifica e não que destrói. Olha, Senhor, para todos nós nesta noite, e ajuda-nos nas nossas ações, para que as nossas ações sejam ações acertadas, ações que dignificam o teu nome, ações que atestam a transformação que o Senhor operou na nossa vida e a mudança que nós estamos procurando imprimir a cada dia diante do Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo. Eu oro no nome de Jesus.